Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar participando presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146. Em frente à Caixa Econômica Federal. Na congregação onde estamos também, nós temos que fica na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, aqui em nosso bairro da Vila Esperança, em Presidente Epitácio. A você, meu amigo em Cristo Jesus, que Deus continue te abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e sabendo que essas aulas virtuais não substituem a aula presencial. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo para o meu amigo professor ou professora ter um melhor entendimento da palavra do Senhor em sala de aula. Sabemos que a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor reunido no dia do Senhor e na casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Então, é muito importante a nossa reunião presencial. Muito bem, tivemos a lição passada, que foi a lição de número 5, que é sobre os inimigos do cristão. E nós mencionando sobre os três inimigos, um dos três inimigos que nós temos, que é o diabo, que é real, que não é uma figura, que não é um símbolo, ou não é também uma metáfora. O diabo ele é um ser real, ele trabalha no mundo espiritual, para destruir a vida, a família, os casamentos, destruir tudo. Ele é um ser real. E o diabo, ele é um inimigo externo. Mas mesmo sendo um inimigo externo, ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso opositor. E ele é chamado por Jesus, em João capítulo 2, de príncipe desse mundo. Príncipe das potestades do ar ou das trevas. Ele é o nosso acusador, opositor. Então o diabo, ele é um dos nossos inimigos. Falamos também sobre o nosso segundo inimigo, que é a carne. A carne já é o nosso inimigo interno, porque por mais que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós ainda temos a natureza pecaminosa dentro de nós. O que nós não podemos é ressuscitar essa natureza pecaminosa. Eu até trouxe um gráfico aí na lição passada, falando sobre as obras da carne, que são ali 16 em Gálatas capítulo 5, e o fruto do Espírito. Jesus, ele foi crucificado, mas ainda não estava morto. Paulo disse em Gálatas 2, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu estou crucificado, mas ainda a minha carne está viva. Eu não estou morto. É o inimigo interno, ela está dentro de nós. Há um conflito entre nós, entre a carne e o espírito. Há um duelo dentro de nós. E o que nós alimentar mais, ele vai se fortalecer mais e vai sobressair. Sabe aqueles animais que vai pegar presa? Os animais que vão pegar presa, eles vão pegar aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão mais debilitados. Assim é Satanás. O que você alimentar mais, vai se fortalecer. Então eu tenho que se alimentar mais do fruto do Espírito, das coisas espirituais, e não das obras da carne. Para que lado está pendendo mais a minha alma, o meu desejo, a minha vontade? Porque a alma é o pêndulo, ela faz divisão. Ou eu se inclino para as coisas da carne, ou eu se inclino para as coisas de Deus. Então a carne, ela é o nosso inimigo, mas ela é o nosso inimigo interno. E falamos sobre o terceiro inimigo, que é o mundo. Quando falamos sobre mundo, queridos, eu tenho até um vídeo aí sobre homilética e hermenêutica, e eu explico aí sobre
a palavra polissêmica, que é um nome com vários significados. E a palavra mundo na Bíblia, ela é polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos. Eu posso aplicar pelo menos 4, queridos, para a palavra mundo. Estamos falando sobre mundo. Posso falar sobre a terra, né? Sobre a terra, como diz lá no Salmo 24. O conjunto das nações conhecidas, na 1 Reis 10, 23. Por que não dizer também a raça humana ou a humanidade? E 4, aqueles que se opõem a Deus, ao mundo sistema. É o sistema corrompido do mundo. Então, quando fala para amar o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, ali o mundo está falando humanidade. Agora, 1 João 2,15, quando fala não ameis o mundo, está falando o mundo sistema, as coisas do mundo. Então, é importante nós fazer essa diferença aqui. Então eu não devo amar a natureza, as árvores, as coisas. Não, não é isso. Quando fala ali não amar o mundo, no mundo A, significa o sistema do mundo. Ou porque se apegar também às matérias, porque a natureza foi para nós cuidarmos, zelarmos, mas não para nós usarmos como idolatria. Então é importante nós entendermos isso. Então falamos sobre os 3 níveis de vício, né, infames da carne, que é o que? A consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. A consciência da carne é quando eu pendo para o lado da carne, para as coisas da carne, por que não dizer a carne não como corpo, mas sim a natureza pecaminosa que está em nós. Que o resultado disso, as consequências disso, está a prostituição, impureza, idolatria, tudo isso, tudo mais. Inveja, homicídios, né? Tudo isso. Então, quando se fala ou consciência da carne, é o pender para as coisas da carne. A consciência dos olhos, ou seja, Tiago, né? Que ele diz que primeiro vem o quê? Primeiro vem a pessoa é atraída, depois engodada e alimentando aquele pecado, então é concebido. O pecado é gerado, então, trazendo morte. Então, além desses 3 inimigos, né, que é o diabo, a carne, o mundo, tem as consequências que é o pecado e a morte, trazendo a morte para a pessoa. Tanto a morte física, mas também a morte espiritual. A morte física já existe por causa do pecado também. Porque quando Adão pecou, primeiro ele morreu espiritualmente, afastou da comunhão com Deus. Depois ele morreu também fisicamente, que não era para morrer. Deus não projetou o homem para morrer, mas para viver eternamente. Mas o pecado faz com que o homem morre. Então precisamos tomar cuidado com nossos olhos, queridos. Até dando aula, eu brinquei para os irmãos, com os irmãos ali, se o peixe morre pela boca ou pelos olhos? E alguns dizem pela boca, mas na verdade é pelos olhos. Porque o peixe, ele é atraído pela isca, ele vai olhando aquela isca, a qual é atraído, então ele é pego pela boca. Então ele é atraído pela isca através dos olhos e ele é pego pela sua boca. Então precisamos tomar cuidado. Aquilo que nós vemos nas mídias, nas redes, né, para nós não pecarmos com o nosso olho. Jesus disse, o pecado de adultério é somente olhar, cobiçar em seu coração, já comete adultério. Então veja o tamanho da gravidade. E hoje nós temos que tomar cuidado com a mídia, a música, os filmes, a literatura, a arte, para nós não ser levado, queridos, pela concupiscência dos olhos. Depois vem a soberba da vida, né, que é o egoísmo, o ateísmo, é o homem querer viver sem Deus, o homem querer ser o centro de todas as coisas. E aprendemos, queridos, que precisamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Agora, a carne, você tem que fugir. Veja que José venceu. Por que José venceu? Porque ele fugiu. Porque ao diabo você resiste, mas a carne você tem que fugir, senão você vai cair, como aconteceu com Salomão, como aconteceu com Davi. Jó também foi um homem sincero, né? Ele se policiou nos seus olhos, como diz, não colocou coisa má nos seus olhos, uma mulher virgem, né? Veja que Jó também manteve a sua integridade diante do Senhor. E aí falamos como vencer, somente através da presença do Senhor Jesus. Muito bem, vamos agora com a lição 6, que vai falar, querido, sobre as armas espirituais. Primeiro ponto que eu preciso entender, meus queridos.
conhecer o inimigo. O inimigo que estamos combatendo não é pessoas, né? O inimigo que estamos combatendo é seres espirituais. Então eu não posso brigar com meu irmão ou com minha irmã, né? Eu tenho que repreender a Satanás. Nós vamos entender, queridos, que você vai ver que o próprio Senhor Jesus, o contexto da lição vai nos dizer, o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Porque nós temos que tirar essa hipérbole, né? Esse jargão que fica no meio da mente das pessoas. Não, o diabo não vai te tentar se você buscar a Deus, se você ser cheio do Espírito Santo. Não, queridos. Veja que Jesus, mesmo cheio do Espírito Santo, que nós vamos ver, mesmo Jesus orando, ele foi tentado os 40 dias. E a tentação no seu ápice no final dos 40 dias. Então, não tem como dizer a pessoa caiu porque estava fraca, porque não estava orando, porque não tem conversa com isso, queridos. Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Então, o próprio Senhor Jesus, ele também foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Todos nós somos tentados, mas o que não podemos é nós cedermos à tentação. Porque o diabo, ele começa, queridos, com a carne. Começa na carne, o que ele faz? E aí vai na alma e aprisiona o espírito. Deus não. Deus começa no espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então Deus começa a trabalhar em nós no espírito, vai na alma e liberta o corpo. Ao contrário do diabo, ao contrário de Satanás. Deus começa no espírito, o diabo começa na carne, né? O diabo começa na carne, mas Deus começa a trabalhar em nós no espírito. E veja que Jesus foi tentado no deserto. O problema não está no lugar, está na pessoa. Porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão lá no jardim, ele estava no jardim do Éden, sem jejuar, sem consagrar, um paraíso, alimento toda hora. Ou seja, vamos dizer, Adão estava na bênção, né? Então não tem esse negócio, fulano roubou porque é pobre. Não. A ocasião não faz o ladrão. Porque muitos falam que a ocasião não faz o ladrão. Quem é ladrão é porque é ladrão mesmo. Quem rouba é porque quer roubar mesmo, né? Então não tem essa conversa. Porque Adão estava no paraíso e ele mesmo assim não venceu o pecado ou a tentação junto com Eva. E foi iludido, iludibriado. Eva caiu também porque não conhecia a palavra do Senhor. Então é importante nós entendermos, queridos. Satanás vem com as suas artimanhas, ele vem com a sua jogada, né? Palavra-chave do nosso tópico 1 é armas. Primeiro ponto é as armas do crente. Nós temos armas, queridos, de ataque e temos armas de defesa. Inclusive eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre essas armas de ataque e defesa em Efésios 6. Assista esse vídeo, queridos, que é muito importante, que eu falo sobre as 5 armas e uma arma espiritual em Efésios, né? Capítulo 6. Então é importante nós entendermos isso. Então precisamos, queridos, de armamento, precisamos de armadura. E o cristão, ele só pode ter essa armadura, essa vestimenta, esse revestimento, né, em Efésios 6, se ele estiver vestido primeiro. Então é importante nós entendermos esse sentido, né, dessas armas, que é dito lá em Efésios, é uma metáfora, né? Porque nós estamos em batalha, nós estamos em combate contra o mal encabeçado pelo diabo e dos seus demônios, né, que se vale do mundo e a carne. Então precisamos, queridos, de armas, precisamos de armadura, mas precisamos de armamentos espirituais. Todo o exército, queridos, quando ele vai para a guerra, ele precisa estar armado. Veja que um certo governo aí do nosso Brasil do nosso país está apoiando o desarmamento das pessoas. Enquanto o Jair Messias Bolsonaro, ele já aprova o armamento das pessoas. Por quê? Porque um povo desarmado, ele se torna presa fácil. Um cristão desarmado, ele também no mundo espiritual, ele se torna presa fácil para Satanás. Então precisamos entender isso, precisamos desses armamentos, queridos. E o inimigo,
Ele tem o ponto 2, as estratégias. Ele tem, querido, a sua jogada. Ele tem as suas estratégias, né? Ele é opositor. Ele quer o quê? Enfraquecer a fé. Ele quer o quê? Arrebatar, tirar a palavra do coração. Ele luta para enfraquecer a fé do crente. Foi o que Jesus disse para Pedro. Ele luta para enganar as pessoas com doutrina de demônios, né? Ele é um ser sagaz. Por isso que 1 Pedro 5,8, Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele não escolhe posição, não interessa se é pastor, se é evangelista, o diácono, não interessa se é feio ou bonito, o diabo não escolhe o desdentado, ele quer derrubar, quer dizer, ele quer matar, destruir, né? E até esses dias eu ministrei sobre a parábola do bom samaritano. Ele desce de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é um lugar de paz, é um lugar da bênção. Jericó é o lugar da maldição. Ele vai descendo no nível espiritual. Jesus disse que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica 744 acima do nível do mar. Jericó, 242 abaixo do nível do mar. É uma cidade baixa. Então ele vai descendo. Então ele caiu. Veja que só cai quem desce o nível espiritual. A tendência uma hora é cair. Você começa a ver aquela pessoa que tem um fervor espiritual. Daqui a pouco ela começa a se afastar, sentar no último banco. Daqui a pouco ela deixa de ler a Bíblia. Daqui a pouco ela deixa de participar da atividade na casa do Senhor. Ela começa a se esfriar. Aí vai cair na mão dos salteadores. Que é a figura do próprio Satanás, que quer saltear, tirar a roupa da pessoa, deixar ela envergonhada, humilhada e quase morta. Mas aquela parábola, o bom samaritano, que aponta para um tipo de Cristo, não é que Jesus é o samaritano, aponta para uma figura de Cristo, que veio tratar as nossas feridas. Mas o diabo ele vem para isso, é os salteadores, ele vem para saltear. Ele não tem e quer tirar o que nós temos. Enquanto o sacerdote levita, que eu disse ali, ele tem e não quer compartilhar o que tem. E o bom samaritano, o que se apresentou, ele tinha, mas compartilhou o que ele tinha. Então, repito, hashtag, grava aí Lucas 10. Salteadores, ladrões salteadores. Não tem, quer tirar o que você tem. E sacerdote levita tem, mas não quer compartilhar o que tem. Bom samaritano tem e compartilha o que tem, porque ele compartilhou. Desceu do seu cavalo e compartilhou com o próximo. Então, é isso que precisamos entender, queridos. E ele é o chefe de todo mal. Ele é o pai da mentira. Ele é o chefe. E existe, queridos, uma organização. E eles não lutam em si mesmos. Os anjos, seus demônios, eles não brigam em si mesmos. O próprio Senhor Jesus diz que ele é um chamado crime organizado. Mas o diabo, ele é o chefe. Ele é chamado de Deus desse século. Ele é o chefe de todo mal. Mas para isso, o tópico 2 fala das 3 armas espirituais do cristão. Primeiro, a palavra de Deus, queridos. Jesus venceu como? Jesus nos ensinou a vencer como? Com a palavra do Senhor. Queridos, você tem tirado um tempo para a leitura da palavra? Você tem tirado um tempo para a palavra? Há uma certa irmã aqui pro lado do Paraná que ela perdeu o seu óculos e ela chamou o seu pastor para orar. Aí o pastor foi na casa dela e disse: tira uma palavra. Não, tira você. E quando ela abriu a Bíblia, o óculos estava perdido dentro da Bíblia dela. Agora vai saber há quanto tempo que aquele óculos estava perdido dentro da Bíblia. Significa o quê? Que ela não lia a palavra há muito tempo. Tem muitos tesouros sendo perdidos. Tem muitas pessoas sem a visão, sem o óculos espiritual. Porque não lê a Bíblia, queridos, com falta de visão espiritual, por falta de leitura da palavra. Então só vencemos, queridos, com a palavra. Jesus, lá em Mateus 7, usa o exemplo de 2 casas. Uma casa construída na rocha e uma casa na areia. A casa na areia até ouviu a palavra, mas o vento levou. O vento de doutrina leva quem não tem palavra, queridos. Quem tem palavra, ninguém engana ele fácil. Não é qualquer vídeo de internet que vai iludibriar ele, porque ele tem conhecimento da palavra. Conhecimento, e o melhor ainda se você praticar a palavra, né? Porque quando fala quem tem ouvidos ouça, é o ouvir espiritual, ouvir e obedecer. Não é apenas um ouvinte esquecido. Então
Então, primeira arma é a palavra. Jesus usou ali a palavra, diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que o diabo também usou a palavra, porque o diabo ele conhece mais a palavra que muitos crentes. Então, se ele usou a palavra, que ele quis combater Jesus com a palavra, Jesus também vai com a palavra, porque Jesus, conhecendo a palavra, ele vai com a palavra. E se eu e você não conhecermos a palavra? Como que nós vamos vencer? É importante nós refletirmos nisso. Segunda arma, queridos, é a oração. A oração é uma arma poderosa que, assiste o meu vídeo aí que eu falo sobre a última arma, eu falo muitas coisas sobre oração. Aqui é bem resumido. A oração, queridos, é uma arma muito poderosa. Paulo estava preso e pediu para a igreja orasse. Se fosse eu, queridos, ia orar, pedir para a igreja orasse para tirar o da cadeia, que eu estou aqui inocente. Mas ele pediu para que a igreja orasse, para quê? Para que Deus abrisse a palavra da boca dele lá na prisão. Porque ali em 4 horas era trocado ali os turnos, o soldado era trocado de turno, e ele então já aproveitava e evangelizando aquele soldado ali na prisão e tirou lições espirituais. Então ele pediu para que a igreja orasse por ele. Então, queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo encerra a oração com uma peça da armadura. Isso lá em Efésios 6. Pois, na verdade, é como ela trouxesse um ajuste e alinhamento para a armadura toda. Então, a oração, queridos, ela tem poder. Amém? O provérbio chinês que diz: muito oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, temos que, mais do que nunca, viver em constante oração. Viver em constante oração. Jesus, ele sempre nos deu o exemplo, nós vamos ver aqui. Outra arma, que é a terceira arma, é o jejum. Tem pessoa 1 hora jejuando, tem pessoas que querem orar dormindo, ou jejuar dormindo. Queridos, jejum de televisão, de celular. Queridos, vamos para a Bíblia, queridos. Pastor, eu estou orando 1 hora. Pastor, eu estou orando das 6 da tarde até meia-noite. Até aí tudo bem, se você estiver acordado. Pastor, eu estou orando da meia-noite às 6 da manhã. Você dorme das meia-noite às 6 da manhã. Gente, para com isso, gente. Jejum também, queridos, não é para emagrecer. Vou fazer um jejum com o propósito de emagrecer. Esse jejum não está recebido. Isso é bom, é importante, mas isso não é um jejum. Todos os jejuns na Bíblia, abstenção de alimento sólido líquido. Eu tenho um vídeo aí também que eu falo sobre jejum, então não vou comentar muito aqui. Eu tenho um vídeo aí especificamente que eu falo sobre o jejum, né? Sobre o jejum individual, jejum coletivo, abstenção de alimento sólido ou líquido, jejum de Daniel, que eu explico também, né, que é uma questão cultural, então é importante você assistir esse vídeo também. Mas o jejum, assim como Moisés jejuou, não vai querer também copiar fazer 40 dias. Isso foi um propósito e Jesus não mandou ninguém reproduzir essa ação dele de 40 dias, nem de Moisés, nem de Elias, como eles fizeram. Não faça besteira, queridos. Porque às vezes você vai jejuar para Deus fazer um milagre ou curar alguém, daqui a pouco é você que está enfermo. Se você for nesse caminho ou nesse propósito. Depois você tem que fazer outro jejum para o Senhor vir fazer com que você venha a ser curado. Então o jejum geralmente era para quê? Para buscar uma orientação divina. Buscar a direção de Deus. Como nós vemos exemplo de Moisés, o Êxodo 34, 28. E também Atos 13, 2 e 3. Quando a igreja primitiva, tanto ia escolher os que ia presidir a igreja, quanto para ir a enviar os missionários. Então é importante nós entendermos isso. Então logo o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Eu mortificar a minha carne. Não é para mim ter poder também, porque poder eu tenho quando eu aceito a Cristo Jesus, eu tenho o Espírito Santo, e nos dá esse poder, eles dão essa autoridade. Queridos. Pessoas falam, não vou lá porque eu não estou jejuando. Não, isso é importante, queridos. Mas não pega isso como uma via de regra, porque isso é um ato de graça que vem do Senhor. É um ato da graça do Senhor. Mas é importante nós mortificar nosso corpo, é importante estar sempre em jejum e oração constantemente, para nós se fortalecermos e termos intimidade, porque isso vem para nos fortalecer. Tópico 3, né? Jesus Cristo como nosso maior modelo, porque ele venceu o diabo com a palavra, né? Nós vemos aí, e ele citou até a lei, né? Deuteronômio capítulo 8,
que nem só de pão virá o homem, tudo a palavra, né, que sai da boca de Deus. E também ele entrou na sinagoga ali em Nazaré. Veja que ele leu um texto bíblico, e muitos depois rejeitou quando ele falou a outra parte da Bíblia, né? Quando ele fala sobre a outra parte, eles não aceitam da vingança, né? Que eles são incrédulos, que eles não deu crédito à palavra. Só que em outra sinagoga, lá em Cafarnaum também, lá em Lucas 4, Jesus ele entrou lá para ensinar a palavra. Então Jesus não somente pregava, mas ele também ensinava a palavra de Deus. Então, quem prega, toda pregação tem parte de ensino e todo ensino tem parte de pregação. Por isso que é importante você estar em nosso culto de ensino, em nossa escola bíblica dominical e nas pregações, participando ativamente dos cultos, queridos. Ponto 2, vivendo em oração. Jesus, ele deu o maior exemplo, queridos. Jesus, eles retiravam os desertos para orar. Jesus orava pela igreja, ele orava pelos apóstolos, pelos algozes, pelos seus inimigos. Ele orou por Simão, né, por Satanás que ia cirandar e mexer com a vida dele. Quando foi lá no túmulo de Lázaro, ele já foi agradecendo ao Pai pelo milagre, porque ele já vinha orando no caminho. Jesus sabia o valor da oração, por isso gastava muito tempo falando com Deus, né? Selecionando, veja quando ele foi escolher os apóstolos, os discípulos, ele orou ao Senhor, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Então Jesus, ele nos deu um exemplo de oração, assim como Jesus orou, eu e você também devemos orar. Nós temos recentemente aí pessoas ali no sul, as águas inundando, destruindo casas, famílias. Vamos orar. Por mais que é uma mão de Deus, uma justiça de Deus, para que o possa chegar, mas temos que orar. Porque eu tenho uma frase que eu já disse em outro vídeo. A necessidade me leva a orar por mim, mas o amor me leva a orar pelo próximo. Então precisamos orar, queridos. Vivendo em jejum. Além da oração, o Senhor Jesus, ele jejuava. Então, infelizmente, né, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto quem tem problema de saúde. Queridos, quem tem problema de saúde precisa buscar orientação médica. Se você não pode jejuar, né, de água ou de alimento e água, jejuma somente do alimento e tome a água, queridos. Mas faça um propósito com Deus, né? Faça um propósito com Deus. É importante buscar orientação médica, quem tem problema de saúde, pois todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar, né? Ademais, como aliados, o estudo da palavra de Deus e a oração. Então, eu acredito que é muito importante, queridos, a minha convicção pessoal e bíblica também. A oração é acompanhada com o jejum. Todo jejum é acompanhado com a oração. Não estou dizendo que você tem que estar sempre jejuando e orando ao mesmo tempo. Mas é importante, todos que jejuou na Bíblia, olha só, anote aí, todos que jejuou na Bíblia, ele se reservou. Elias, Moisés, ele se reservou também para orar. Então é importante o jejum estar acompanhado. Jejum não é apenas ficar sem comer. Tem pessoa que fica sem comer ou tem um intervalo de comida. Não, o jejum é um propósito. Você está fazendo para quê? O jejum ele tem que ter um propósito e uma finalidade. Qual? Buscar a orientação divina. Buscar mais intimidade com o Senhor. Faça um propósito. Não fique sem comer, porque isso não vai ser um jejum válido, né? Então, quando aliamos o estudo da palavra de Deus, jejum, aprofundamos nossa intimidade com Deus, nos torna mais sensível à voz do Senhor, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuava como o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele conta conosco para que nós dediquemos a prática da oração e se lançando no local reservado, no horário, prioridade. Você vai priorizar aquilo que você mais ama. Se você gosta de assistir novela, você vai priorizar um tempo para aquilo ali, ainda que é pecado, mas você vai priorizar. Se você gosta de jogar bola, você vai priorizar um tempo para aquilo ali, dedicar um tempo para aquilo ali. E se você gosta de orar, jejuar, com certeza você vai também priorizar o tempo. Então, falamos aqui sobre as 3 armas espirituais. Tem mais arma, pastor? Tem, mas o comentarista aqui trouxe as 3 armas que foi usada por Jesus. Porque nós estamos estudando aqui sobre o quê? Sobre as armas, as nossas armas espirituais. E a palavra de Deus é uma arma também de ataque, mas também de defesa. Então, assim como Jesus usou essas 3 armas, vamos usar também essas armas. Quem sabe a sua arma? Vamos supor um exemplo aqui. Quem sabe a sua arma um louvor? Eu não sei. Mas usa a arma.
Usa a arma que você tem, use o que você tem. Use o que Deus deu na sua mão, Moisés, um cajado. Use isso aí. Davi é uma pedra. Use isso aí. Use o que você tem na sua mão. Usa a sua força. Usa o que Deus te deu como uma arma espiritual. Para assim você vai vencer o inimigo. Amém? Que o eterno Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. E não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com os amigos em nome do Senhor Jesus. Precisamos chegar a 1000 inscritos. E eu preciso com você. Eu preciso que você me ajude para mim fazer um vídeo ao vivo e você me acompanhar aqui ao mesmo tempo. Amém? Mas para isso, aplica o dedão aí, clica o dedão aí e compartilhe em nome do Senhor Jesus. Amém.